Hello everybody, how's everything? E aí gente, tudo certo? Então galera, aqui no canal até agora eu só falei sobre o presente, né? Sobre o Simple Present e o Present Continuous. E quando eu falei sobre esses tempos verbais, eu falei sobre como fazer frases afirmativas, frases negativas, perguntas fechadas, tá gente? Perguntas de sim ou não, que em inglês são conhecidas como yes or no questions, e perguntas abertas, que vão ter uma question word começando a pergunta e cuja resposta pode ser qualquer coisa, certo? Antes de falar sobre o próximo tempo verbal, que é o Simple Past, tá? O próximo tempo verbal que eu vou falar é o passado simples, Simple Past. Mas antes disso, gente, eu queria falar um pouco mais sobre o dia a dia de vocês, sobre atividades do dia a dia, tanto de vocês quanto de qualquer outra pessoa. E também, gente, eu quero que vocês aprendam a falar com que frequência vocês fazem as coisas. Pra gente falar isso, gente, pra gente fazer frases assim, a gente tem que falar sobre advérbios de frequência, que em inglês são adverbs of frequency. Então vamos lá, gente. Como a gente está falando de advérbios de frequência, primeiro vamos entender o que é um advérbio. Um advérbio, de acordo com o significado do dicionário de Cambridge, é uma palavra que dá mais informação a um verbo, adjetivo, frase ou até mesmo outro advérbio. Então, gente, como eu falei, hoje a gente vai falar aqui de advérbios de frequência. Advérbios de frequência são as frases sempre, nunca, quase nunca, geralmente e às vezes, tá, gente? Existem outros, mas no geral eu vou começar trabalhando com esses daqui, tá joia, gente? Então vamos lá. Esses advérbios em inglês vão ficar assim, gente. Sempre vai ser always em inglês. Geralmente é usually. Às vezes é sometimes. Quase nunca é hardly ever. E por último a gente tem nunca, que é never. Ok? Muito cuidado, gente, com a posição desses advérbios numa frase. Se você tem uma frase com um verbo só, e esse verbo é o verbo to be, o advérbio vai vir depois do verbo to be. Então, se eu quero falar a frase, gente, ele está sempre atrasado para o trabalho. Essa frase fica, he is always late for work. Percebe que o always, que é o advérbio de frequência, vai vir depois do verbo to be. Então, he is always late for work, certo? Mas, se eu quero falar uma frase que tenha um verbo só, e esse verbo não é o verbo to be, gente, esse advérbio vai vir antes do verbo. Por exemplo, gente, se eu quero falar que ele sempre está atrasado para o trabalho, he's always late for work. Mas se eu quero falar que ele geralmente viaja a trabalho, eu vou falar he usually travels for work, tá, gente? Então, ó, percebe que nessa frase o usually vai vir antes do verbo. He usually travels for work. Tá joia, gente? Gente, se você tem uma frase com dois verbos, um verbo auxiliar e um verbo principal, o advérbio de frequência vai vir entre esses dois verbos. Então pensa, por exemplo, numa frase no Simple Present na negativa. I don't sing in the shower. Eu não canto no banho, certo? Você pode falar que você não canta no banho sempre. Então esse sempre vai ficar entre o verbo auxiliar e o verbo principal. I don't always sing in the shower. Certo? Ou você pode falar, eu geralmente não canto. I don't usually sing in the shower. Ok? Mas, gente, olha, mais pra frente eu vou falar, um pouquinho mais pra frente, tá, gente? Nem demora muito, não. Eu vou falar sobre modal verbs, eu vou falar sobre os tempos perfeitos, tipo present perfect, past perfect, que tem verbos auxiliares. Eu vou falar de voz passiva ainda também. Então, gente, mais pra frente eu volto um pouquinho nesse tema de frases com dois verbos, tá? Eu só tô querendo ter um pouquinho mais de conteúdo para poder falar isso melhor. E aí eu dou exemplos, tá, gente? Eu não vou dar exemplos agora desses tempos verbais que eu falei, porque eu não quero confundir a cabeça de vocês, tá joia? Então, gente, agora o que eu quero fazer? Eu vou dar para vocês um tempo para olhar para umas gravuras com coisas do dia a dia em inglês e vou dar um tempo para vocês memorizarem, tá joia? Alguma coisa entre 30 segundos, talvez 1 minuto. Depois disso, eu vou tirar as legendas e eu quero que vocês façam o exercício, gente, de tentar lembrar todas elas, ok? Vamos testar essas memórias aí, gente, porque
Uma das formas de aprender vocabulário é você testando a sua própria memória o tempo todo, certo, gente? É claro, galera, para aprender vocabulário você tem que sempre estar lendo, você tem que sempre estar ouvindo as coisas e usando, né? A melhor forma de você aprender vocabulário é usando. Então, gente, escrevam frases, tá? Falem com os outros, falem para vocês mesmos testando, para vocês gravarem o vocabulário de vocês, tá joia? Então vamos lá, dá uma olhada aí e eu vou dar um tempo para vocês pensarem e gravarem as expressões, tá joia? E aí, gente, como é que foi? Espero que vocês tenham ido bem, hein? Então, gente, olha só. Agora eu vou dar para vocês alguns exemplos de como é a minha rotina em frases usando esses advérbios de frequência, tá? O que eu sugiro, gente? Eu sugiro que vocês façam frases usando essas expressões que vocês acabaram de ver aí. Se você precisar, volta no vídeo, dá um pause e dá uma olhada nessas expressões para você fazer frases que sejam frases verdadeiras para vocês, tá, gente? E façam frases também, galera, falando das outras pessoas que vivem com você, das outras pessoas da sua família, dos seus amigos, tá? Para vocês praticarem frases na terceira pessoa do singular. E não esquece, gente, na terceira pessoa do singular, no Simple Present, o verbo vai terminar com um S, tá? Então, por exemplo, se eu falo assim, eu sempre tomo um banho antes de ir para a cama, I always take a shower before going to bed. Mas se você vai falar de ele ou ela, he or she always takes a shower before going to bed, tá, gente? Vai ter esse S aí no final do verbo take. He or she always takes a shower before going to bed. Tá joia, gente? Os exemplos da minha rotina, gente, do meu dia a dia são... Primeiramente, I always make coffee in the morning. Eu sempre faço café de manhã. I always make coffee in the morning. Depois eu posso falar, I sometimes go to the cinema alone. I sometimes go to the cinema alone. Eu às vezes vou pro cinema sozinho. Outro exemplo seria, I am never worried about little problems. Eu nunca estou preocupado com pequenos problemas, gente. Ficar se preocupando com pequena coisa, pra quê, né? Pouca coisa. Outra coisa é, I hardly ever drink tea. Eu quase nunca, eu raramente tomo chá. Então, I hardly ever drink tea. E por último, I usually wake up at 8 a.m. Eu geralmente acordo às 8 horas da manhã, mas só ultimamente, tá, gente? Quem me conhece bem sabe que eu gosto de acordar mais tarde. Mas agora estou mudando de vida, então acordar de manhã cedo. I usually wake up at 8 a.m. Tá joia? Então, galera, é isso. Eu espero que com a aula de hoje vocês tenham entendido um pouquinho melhor sobre como falar da rotina de vocês, sobre como falar do dia a dia de vocês e poder falar agora, e que possam falar agora sobre com que frequência vocês fazem as coisas, tá, gente? Não deixa de fazer exercícios, tá, gente? Não deixa de estudar isso. Não deixa de aplicar na sua rotina, no seu dia a dia, tá, gente? Porque isso é uma coisa que vocês pegam super rapidinho. Como sempre, gente, se tiver qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu vou adorar saber das dúvidas e responder.
E se inscrevam no canal para vocês não perderem mais nada, tá, gente? Então, vejo vocês semana que vem. See you next week. Cheers. Bye, bye.